Primeira parte. Item 1. O apóstolo da Samaria. No dia seguinte, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa, em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio, ou seja, 2.500 asses, para quem apresenta-se aos seus servos a criança desaparecida. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes, encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos, pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso. Essas horas eram aproveitadas por Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, enquanto a criança dormitava ao canto de um compartimento. Com que então, o senador instituiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirado. É verdade, exclamou Semele, pensativa. E, na realidade, trata-se de grande soma em dinheiro romano, que facilmente ninguém ganhará neste mundo. Se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, replicou o raptor, com seu malicioso sorriso, era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixe estar, que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava o indiferente quase completamente alheio à conversa, entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir, em seu modo simples e humilde, algum pensamento reservado. Foi assim que, no intuito de sondar-lhe a atitude psicológica, disse, em tom aparentemente calmo e despreocupado, como quem inquiria sobre seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamim? Ora, Benjamim, respondeu ela, aludindo ao noivo, ainda não se resolveu a marcar o casamento em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Como não ignora, todo o meu desejo no trabalho se resume à consecução do nosso ideal, adquirir aquela casinha de Betânia, já sua conhecida. Assim que conseguirmos nosso intento, estaremos unidos para sempre. Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontrar a chave de um enigma. Com o tempo, haverão de conseguir tudo o que for necessário para a aventura de ambos. Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei para auxiliá-la paternalmente. Muito grata! Exclamou a moça, reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, pois as horas parecem adiantadas. Ainda não, falou André, resoluto. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje somente para comemorar a circunstância feliz de nos acharmos vivos, depois do medonho temporal de ontem. E, correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou uma bilha de vinho espumante claro, deitando, com fartura, numa taça antiga. Em seguida, foi a um quarto contíguo, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, enquanto monologava baixinho. Ah, Semele! Bem poderias viver, se não surgisse esse prêmio maldito, que te condena à morte. Benjamim, o casamento é uma situação de amargurosa pobreza. Uma soma de 1000 sestércios constitui tentação a qual nem o espírito mais bem-intencionado e puro poderia resistir. Enquanto foram as aperturas e outros castigos, estava certo,
mas agora é o dinheiro, e o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. E, misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga estará penetrando o reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe boa viagem. E nunca mais alguém saberá, neste mundo, que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria, satisfeita, o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas. Da porta de sua vivenda empedrada, André observou os passos derradeiros da sua cúmplice nas últimas curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentulus porque, precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semer experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios lavaram-lhe as faces já descoradas, onde se notava o pálor característico da morte. Ana, que já havia regressado, compungida, aos afazeres domésticos, foi chamada às pressas a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Ana, exclamou agonizante, com voz sumida, eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Semele, que é isso? Replicou a outra, profundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos com um olhar de infinita piedade. Sinto que é tarde, murmurou agonizante, nas ânsias da morte. Eu, apenas, queria um perdão. Todavia, a voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafou as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, comprimido por incontrastável força. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus que recebesse, em seu reino misericordioso, a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Chamado um médico ao exame cadavérico, verificou, no empirismo da sua ciência, que Semer expirara por deficiência do sistema cardíaco e, longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Ana e Lívia tiveram ensejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas, embora a profunda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morta, encaravam sua passagem para outra vida como uma dessas fatalidades irremediáveis. Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira do antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperanças. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou um copioso expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma como portador de sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio sua intervenção particular para que seu tio Sálvio regressasse à sede de seus serviços na capital do Império, tentando livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares. Dizia-lhe o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta em seu destino e no de sua família. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele,
após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Prometia, então, a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes das graves ocorrências na administração. Dessa forma, em tempo oportuno, o governador poderia ser removido para outro setor do império. Ele também prometia relacionar, sem demora, todas as injustiças cometidas por Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Nessas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências necessárias para que lhe fosse enviado um professor para a filhinha. No entanto, evitava referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, citado nesses documentos como a única causa de sua demora indefinida naqueles lugares. Comênio partiu de Jope com o máximo de precaução, obedecendo rigorosamente às ordens do senador. Algum tempo depois, atingiu Roma, onde faria chegar aquelas notícias às mãos de seus legítimos destinatários. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes às suas atividades futuras. Fazia o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara após os dolorosos sucessos de Jerusalém. Quanto a Lívia, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam indicar sua culpa, encontrou na alma dedicada da serva uma confidente extremosa no afeto. Passava quase todo o tempo mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados se refletiam em seu rosto, deixando profundos vestígios nos sulcos de sua face descorada. Seus olhos, todavia, demonstravam a têmpera e o vigor da fé, clareando-lhe as expressões fisionômicas com um brilho singular, apesar de seu visível abatimento. Em Cafarnaum, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam, como ele, na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas, estranhamente, do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se, com a palavra desses apóstolos, os pródromos do Evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da terra a todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam, na praça pública, os erros da sua vida, em sinal da humildade que lhes era exigida, portas adentro da comunidade cristã. E, para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz, crendo que essa fosse a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar, naquele tempo, um instrumento de punição para todos os criminosos e acelerados. Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias, como pegureiros humildes, atravessando estradas agrestes, no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento, as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas pela graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria,
mas a realidade é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Lívia, começou ele, reservado, tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador, em condições especiais nesta província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário, até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a, neste caso, como guardiã de minha filha. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas, todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe, durante minha ausência, a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedi a Flamínio. Desejo firmemente que acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família e que procure restabelecer sua idoneidade, que outrora não lhe negaria em tais circunstâncias. E espero, assim, que se abstenha de qualquer ato indigno, que venha a fazer minha pobre filha perder-se para sempre. Públio, pode ainda exclamar a esposa do senador, aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias, mas, afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a, cada vez mais, no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Passada uma semana, partia ele para sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo dos poderes públicos na Palestina, em tempo oportuno. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguirá ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar, nessa ausência, com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada, como mulher, de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões. Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes, em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito de sua visita pessoal àquela cidade, que representava a primeira etapa da sua longa excursão. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo Públio, em todas elas, as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros, que lhe auxiliavam nos serviços, naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquinius se encontrava justamente em missão junto de Antipas quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galileia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador, nestes termos: sabeis que o senador Lentulus, dizia Sulpício, com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante, dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Que? Fez Pilatos, grandemente surpreendido. Pois é verdade. Deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sebaste em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo,
que não voltará a Cafarnaum nestes 40 dias. Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Mas, após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor, com interesse: "E a esposa? Não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste país, onde se aninham tantos malfeitores?" Reconhecendo que teríeis interesse em tais informes, tornou Sulpício, com fingida dedicação e satisfeita malícia: "Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo." "Sulpício", exclamou Pilatos, pensativo, "suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos." "Bem eu sei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular, não há muito tempo." "É verdade. Por que não aproveitais este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum?" perguntou o lictor, com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. "Por Júpiter!" redarguiu Pilatos, satisfeito. "Tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso." "Mas a que vem a tua sugestão neste sentido?" "Senhor", exclamou Sulpício Tarquinius, com hipócrita modéstia, "antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização desse projeto e, depois, tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria." "Que é isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade." "Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista", replicou Pilatos, com visível bom humor. E, como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor, que o ouvia entre satisfeito e envaidecido: "Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para Galiléia, onde irás diretamente a Cafarnaum avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade. Feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avisarás sua esposa da minha decisão, em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para minha partida e chegada até lá. Espero que, com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes, e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade." "Muito bem", redarguiu o lictor, não cabendo em si de contente. "Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas." Sulpício Tarquinius saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, anteguzando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais, cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cafarnaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde sua presença foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado, apresentou-se-lhe Maximus, substituto de Comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Atendido, solicitamente, pelo antigo servo, que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto.
O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe, entre intrigada e respeitosa, a razão da visita inesperada, ao que Tarquinius esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar, por um momento, com Lívia, em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Após alguns minutos, em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa: Senhor lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E, encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente. Surpreendeu-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido, enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo de sua habitual atenção. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltaram o espírito. Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras, todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem, neste momento, e a nossa casa ninguém recebe na sua ausência. E, com um leve sinal, fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu, intimamente encolerizado. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, porquanto, ao espírito do lictor, a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste, retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal, observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana, talvez aqui esteja de volta e desejaria encontrar, nesta casa, a joia rara de minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou, curioso, o interpelado. Ana. Está bem. Fácil é o trabalho que me pedes. Mas ouve-me bem, exclamou o lictor, pressentindo, já, que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente, caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários, no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada as conjecturas dolorosas que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que, por sua vez, a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou a sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza de sua origem.
Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura: na verdade, tudo tenho feito por evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais, à vista da insistência dos meus algozes e da displicência de meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando os meus receios como sintoma de culpas anteriores, ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que não cometi, em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças, senão o aviso dessas ocorrências graves. Do mesmo modo se produziria o escândalo, com a vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da sua ausência. Tomo, unicamente, a Jesus por meu juiz nesta causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. O que mais me preocupa, agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É, justamente, por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui, na Palestina, os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado nesse turbilhão de perigos, talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala meu coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive, mas onde e como? Em vão temos procurado sabê-lo em todos os recantos, sem o mais leve sinal da sua presença ou passagem. Agora, manda a consciência que resguarde a filhinha contra as ciladas tenebrosas. Senhora, exclamou a serva, com fulgor estranho no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto, o que dissestes revela o máximo bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo por salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança, até que os malditos abandonem estas paragens? Mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum, em tais circunstâncias. Iríamos a outra parte. Aonde? Indagou Lívia, com ansiedade. Tenho um projeto, disse Ana, esperançosa. Caso assentisseis na sua plena realização, sairíamos ambas daqui, com a pequenina, refugiando-nos na própria Samaria da Judéia, em casa de Simeão, cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo em que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Com um dia ou dois de marcha, atingiríamos o vale de Siquém, onde se ergue a velha propriedade de meu tio. Máximo seria cientificado da vossa deliberação, sem outro pretexto que não seja o da necessidade de vossas decisões no momento e, na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se, por si mesmo, quanto à vossa honestidade. De fato, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta, exclamou Lívia, mais ou menos confortada. Além do mais, confio no mestre, que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo, faremos nossos aprestos de viagem e irás à cidade providenciar, não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas contra os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros. Assim foi feito.
Na véspera da partida, Lívia chamou o servo que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo nestes termos: Maximus, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias, junto de minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência, como quem se surpreendesse com semelhante atitude da patroa, pouco afeita aos ambientes exteriores do lar, mas entendendo que não lhe assistia o direito de analisar as suas decisões, aventou, respeitoso: Senhora, espero que designeis os servos que deverão acompanhar-vos. Não, Maximus. Não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas, de Cafarnaum, e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência, e considerando a possibilidade do regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução, nos termos em que me estou exprimindo. E, enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. No dia imediato, antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago, quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão a descerem sussurrantes e tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naém, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção do vale de Siquém, onde, à tardinha, apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes, chorando de alegria. O ancião de Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal o movimento notável que desenvolvera em toda a região, não obstante a sua idade avançada, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Entre oliveiras umbrosas e frondejantes, erguera uma grande cruz, pesada e tosca, colocando nas suas proximidades ampla mesa rústica, em torno da qual se assentavam os crentes, em pobres bancos improvisados, para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres, que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sob as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembléia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado e sem os filhos que, por sua vez, já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos, como patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes, tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas com a amorosa sinceridade do seu coração. Quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivessem ainda bebendo as palavras do Mestre junto do Gerizim, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações saturadas de ensinamentos raros, de caridade e meiguice. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos, que somente um pouco depois apareciam no mundo grafados pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do Mestre, de próprio punho ou com a cooperação dos escribas do tempo, catalogando-se, desse modo, os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas.